Demografia no Brasil. O conhecimento dos dados demográficos de um país é fundamental para que ele seja bem administrado. No Brasil, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, realiza diferentes levantamentos com o intuito de auxiliar nossos governantes na difícil tarefa de escolher as melhores políticas públicas. Crescimento populacional. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, o PNAD 2011, apontou que a população brasileira era de 195,2 milhões de habitantes. Para explicar o crescimento populacional de um lugar, algumas variáveis são fundamentais: taxa de mortalidade, taxa de natalidade e taxa de fecundidade. Natalidade, mortalidade e fecundidade. De acordo com o IBGE, o crescimento contínuo da população brasileira é devido à queda nas taxas de mortalidade após o ano de 1940 e também nos altos níveis de fecundidade. No entanto, a taxa de crescimento entrou em desaceleração a partir de meados da década de 1980, passando de 2% em 1980 para 1,2% em 2010. Essa queda deve a fatores como maior acesso de mulheres ao mercado de trabalho, maior difusão de métodos contraceptivos, maior planejamento familiar, entre outros. Estrutura da população. Para saber como é formada uma população, estudaremos sua estrutura etária, sua composição por sexo, por pessoa ocupado nas diversas atividades econômicas e sua composição por cor. Pirâmide etária brasileira. A população brasileira está em transição para a fase adulta ou madura. A população economicamente ativa é composta de pessoas que têm ocupação remunerada, enquanto a população economicamente inativa corresponde às que não exercem atividade remunerada. A população economicamente ativa no Brasil divide-se entre os 3 setores de atividades econômicas: primário, secundário e terciário. O primário é voltado para o meio rural. O secundário é voltado para o meio industrial. E o terciário é a prestação de serviços. Apesar de as mulheres serem maioria no Brasil e também na população em idade ativa, ainda são minoria na população ocupada. Sua situação trabalhista não é melhor do que a dos homens. Preconceito, salários mais baixos, dupla jornada de trabalho, casa e trabalho, são alguns dos desafios enfrentados pelas brasileiras, embora, lentamente, a igualdade de direitos entre gêneros no Brasil vem se consolidando. Composição étnica. Os indígenas, primeiros habitantes, os negros, trazidos do continente africano para trabalhar na condição de escravos, e os brancos, europeus principalmente, formavam os 3 grupos básicos que compõem a população brasileira. A intensa miscigenação entre grupos originou mulatos, que são brancos com negros, cafusos, indígenas com negros, e caboclos ou mamelucos, que são indígenas com brancos. No entanto, o IBGE usa a nomenclatura parda para definir todos os mestiços. Encontramos maior concentração de pardos na região norte e nordeste, em razão da mestiçagem entre os primeiros habitantes, o colonizador europeu e os africanos. A imigração de europeus para o sul, principalmente a partir do século XIX, também contribuiu para o predomínio da população branca na região sul. Distribuição da população no território. A densidade demográfica brasileira é de 22 habitantes por quilômetro quadrado. Porém, a ocupação do território é bastante desigual. Uma das características mais marcantes da distribuição espacial da população brasileira sempre foi a concentração em determinadas áreas do país. Em 2011, as regiões mais populares eram a Sudeste e a Nordeste,
abrigando respectivamente 42,1% e 27,8% da população brasileira. A seguir vinham região Sul, com 14,4%, região Norte, com 8,3%, e Centro-Oeste, com apenas 7,4%. E de acordo com o último censo, o Brasil tinha 84% de sua população vivendo nas cidades e 16% no campo. Condições de vida e desigualdade. Segundo divulgou o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, a valorização do salário mínimo, o aumento do emprego e os programas de transferências de renda, como Bolsa Família e benefício de prestação continuada, foram fatores que contribuíram para o crescimento do rendimento médio mensal dos brasileiros no período. Apesar das condições de vida do povo brasileiro terem apresentado um avanço na primeira década do século XXI e de o Brasil ter alcançado, em 2011, um alto índice de desenvolvimento humano, ainda encontramos grandes desigualdades em nossa sociedade.